eu encaro o divórcio, eu encaro toda a separação advinda de um relacionamento amoroso. Eu vou fazer uma analogia com uma mutilação. Então percebam, toda vez que eu preciso sarar algo em mim, é porque está doente. O divórcio eu enxergo como uma tentativa última de salvar vida. Quando eu escolho alguém para ficar comigo, eu escolho porque eu elegi este par. E por algumas razões, algumas questões envolvem meio que força das circunstâncias. Outros casamentos aconteceram por uma certa imaturidade, né? Eu não tenho muita noção de quem eu deveria me casar, né? Existe um curso pré-nupcial, existem algumas igrejas oferecem isso, mas o que a gente tem bem claro é de que muitas pessoas se casam às vezes em meio a uma sensação e a uma falta de prontidão emocional. Então a imaturidade, ela pode sim levar a erros com relação à eleição do par para se casar. E por isso pode provocar, né, quer dizer, essa primeira questão pode provocar muitas separações. Por que o divórcio pode ser visto dentro dessa analogia de amputação? Quero que você reflita comigo. Quando um dedo inflama, infecciona, eu coloco um remédio nele e busco sarar qualquer parte do corpo meu que esteja doente. Então eu vou ao médico, eu coloco o remédio, eu tomo, eu esfrego álcool tópico, eu lavo. Todas essas são atitudes de tentar sarar o pedacinho que está doente. E para isso serve terapia de casal, aconselhamento com o padre, com o pastor, dicas dadas pelos amigos, autorreflexão, buscar elevar a vida num outro plano, que é um plano um pouco mais reflexivo com relação aos sentimentos que brotam dentro do casamento, etc. Algumas vezes, esses paliativos, como passar um remedinho ou tomar um antibiótico, não são suficientes. E eu preciso tirar essa parte de mim para não perder o corpo todo. Eu preciso jogar fora a parte que está tóxica, a parte que está inflamada, a parte que está doente, para eu não perder a minha saúde, o meu corpo, para não perder vida. De uma forma bem simples e breve, eu quero colocar para vocês que, em grande parte, eu enxergo o divórcio como uma necessidade para que eu restaure a minha vida. O divórcio é importante que ele seja visto na ótica da necessidade e não da levianidade. Os comportamentos levianos me levam a divorciar, a me separar e vão ocasionando na minha vida esse troca-troca. Principalmente hoje que existe uma certa abertura para essa ideia de que não se complica tanto do ponto de vista jurídico as questões que são questões do contrato do casamento. Eu não vou entrar nisso. Mas essa analogia ela é justa, eu gosto de aplicá-la e eu quero começar essa live falando sobre como evitar o divórcio a partir do ponto de que eu me divorcio de alguém para salvar a minha vida. Eu divorcio de alguém para ganhar ar, para oxigenar. Eu divorcio de alguém por coisas grandes e não necessariamente por coisas pequenas. Porque até que ponto a gente vai falar sobre como evitar as separações. E é muito necessário, super importante a gente refletir sobre qual é de fato a necessidade de uma separação. E se eu estou falando com vocês sobre casamento, eu quero que vocês reflitam se vocês concordam ou não com isso. E vão me sinalizando aqui.
que muitos casamentos, eles terminam por questões que são pequenas. E qual é o preço de uma amputação? Toda vez que eu vou, se eventualmente eu preciso amputar um membro, eu tenho que ter a noção de que eu vou viver mutilado para sempre. Vai faltar um pedaço em mim para sempre. Então eu quero iniciar essas dicas para a gente evitar separações, compreendendo com muita responsabilidade que quando eu me insiro na vontade, no desejo, no empreender de me divorciar de alguém, eu tenho que ter extremamente claro que isso evoca dentro de mim a ideia de que me faltará algo, principalmente quando nós temos filhos. Porque um dia a pessoa fez parte de você e não fará mais. Então, quanta gente mutilada andando por aí. E algumas vezes a pessoa vai se olhar e vai dizer: ufa, que bom que eu perdi um dedinho, um pedacinho, mas eu não me perdi. O divórcio, então, ele realmente deve ser advindo da ideia de que, nessa analogia, o divórcio é uma mutilação. Eu me divorcio, eu me separo de alguém, não de forma leviana, não de forma pequena, não por nada, mas eu me separo para restaurar a minha vida. Eu restauro, eu me mutilo. Eu sei que eu vou dar assim um pedacinho de mim, exatamente para salvaguardar a minha existência, a minha saúde mental, preservar a minha saúde física. Partindo então desse pressuposto, eu quero trazer algumas questões que vocês colocaram para mim durante essas últimas horas. A primeira é: se você pensa em se divorciar, quem é você que está pensando sobre isso? Você se conhece? Conhece quais são as suas necessidades neste casamento? Por que é que a gente casa? O casamento realmente é um mistério. A gente escolhe outro e às vezes esse outro é diferente do que a família esperava, do que eu mesma projetei, do que eu mesma esperava. Um príncipe? Ah, mas ele não é tão bonito quanto o príncipe que eu pensei. Ele não é tão bem posicionado. Ele não se dá tão bem em algumas questões que eu achava que seriam essenciais para a minha vida. Então, primeiro, quem é você? E o que é que você espera deste par? Existe uma máxima psicológica que diz que a tua nota, quem você é, o quanto você vale, é vista como espelho no par que você escolheu. Então, antes de tudo, eu quero que você reflita. Qual foi o par que você escolheu para você? Olhe para o teu par. Se você está em casa escutando essa live, olha para o teu par. O teu par reflete o valor que você dá a si mesma? Reflete o valor que você dá a si mesmo? Tem gente que se vê muito grande e fica esperando o príncipe, a princesa a vida inteira e ela nunca aparece. Tem gente que se vê pequeno, tem autoestima maculada e escolhe um par que ele vai reclamar desse par pro resto da vida, porque o par, ai, não é tão inteligente, ai, não é tão prático em algumas coisas, não é tão bonito, não é tão bonita. Por que foi que você escolheu o teu par? Busque refletir. O par que você escolheu é a nota que você dá a si. A nota que você se dá, ela é compatível com a pessoa que está ao teu redor, ao teu lado? Você vai dizer: ai, mas a minha nota mudou ao longo do tempo. E muda mesmo, a gente melhora, a gente piora. E às vezes o par cria um disparate da gente. Tem gente que se olha na medida e escolhe para si alguém que tem afinidades, que tem
características que são relevantes, que supre as suas necessidades. As suas necessidades são afetivas? O par que está com você supre? Te dá atenção? Eu li muito aqui ontem. O meu marido, eu penso em largar dele porque ele não me dá atenção. Eu falo com ele, ele fica, o que você falou? Desculpa. E se eu reclamo, ele grita, ai que louca, nossa, só vive reclamando. Quer dizer, você tem carência de quê? Você tem carências que são do âmbito financeiro? Você espera um Messias para te salvar? Você tem carências sexuais? Eu sei que eu tenho que casar com um par porque minha frequência tem que ser alta. Então, qual par que você escolheu para você? Eu quero um par que me salve da minha família, da pobreza que eu vivo, dessas amizades que eu tenho. Eu quero um par que me leve para o exterior. Eu quero uma mulher que seja ótima mãe. Eu quero uma mulher que faça tudo em casa. Eu quero uma mulher que seja líder no trabalho dela, que ela ganhe bem, que ela me sustente. Quais são as tuas buscas? Isso tem muito a ver com satisfação ou insatisfação no relacionamento. Então, o que você deseja no relacionamento? Primeiro, quem você é? Quais são as suas características e afinidades? E o teu par corresponde a isso? Em grande parte, quando eu quero me livrar do meu par. Teve uma menina que escreveu aqui, eu fico esperando, doutora, eu não quero me separar dele porque eu frequento uma igreja muito rígida, eu fico esperando ele adoecer, eu tava até com vontade que ele pegasse uma Covid. Falei, meu Deus, eu prefiro rir. Quer dizer, será que eu desejo ficar viúvo, para me livrar do meu par? Quais são as razões pelas quais você quer se separar? O teu par corresponde a você ou não? Eu sei que vocês estão rindo, mas é real. Várias dessas questões. Enfrentar um divórcio é enfrentar um deserto. É se enxergar primeiro a partir das tuas próprias fraquezas, entender num olhar que é bem decepcionante por que fracassou, por que errou, por que não deu certo. Todos nós erramos. Eu vou fazer uma outra live sobre várias razões que que nos levam ao casamento, né? A escolha do par. Mas é importante que a gente reflita sobre a necessidade, não necessariamente de nos separarmos, mas tentar arrumar este par. Será que é possível arrumar? Uma outra questão que vocês colocaram aqui é o que o meu par precisa? Porque eu tô falando sobre a nossa ótica, quer dizer, a ótica do parceiro que deseja se separar. Quais são as suas necessidades, as suas características, o que você quer. Mas quais são as necessidades do outro? Antes de pensar em se separar, você consegue fazer um enfrentamento, sentar e ter uma DR, tipo, discutir a relação, o que acontece de errado entre vocês? Por que essa disparidade de vontades, de projetos de vida? Qual é a necessidade do teu par? O que ele quer? Será que você consegue descrever como deixar o teu par feliz? Você já perguntou para ele qual é a forma de satisfazê-lo? Você tem interesse sobre ele? Ele já me magoou demais, eu não quero. Raiz de amargura gera adoecimento, gera enfraquecimento do amor e que sim nos leva a querer romper com o relacionamento. Mas e a superação disso é possível? Qual a necessidade do outro? Você tem claro? Antes de pensar numa separação, é importante pensar por que o outro não está agindo como eu gostaria. A não ação dele muitas vezes tem a ver com uma defesa dele contra você. Muitas vezes tem a ver com um revide contra você. Então pensar nas suas próprias necessidades e pensar nas necessidades do par é bem necessário.
Uma outra questão que apareceu bastante é: eu não sei se eu amo, eu não sei se eu sinto esse amor que é esse amor de casamento. Como é que a gente sabe se a gente ama o par? Não é simplesmente se eu consigo viver com ele, mas se eu consigo sobreviver sem ele. O amor é uma angústia que dá quando eu penso em perder. Não é dependência emocional. Perceba, quando eu dependo emocionalmente do outro, eu nem penso em estar bem ou fazer o outro bem. Existe só uma necessidade de satisfação o tempo inteiro e de pertencimento. Eu quero ser do outro. Mas na dependência afetiva nos leva a colocar sobre o outro tanto peso. Então, o que é o amor? O amor é reciprocidade, de querer ficar junto, de batalhar por ficar junto, de verbalizar o quanto é que você deseja uma aliança com o outro e o quanto é que a aliança do outro se compatibiliza com o que você planeja. Então, qual a natureza do teu amor tem a ver com a natureza do quanto você consegue expressar o que você deseja. Como é que você ama o outro? Com amor romântico? O amor eros, o amor erótico, é o amor que deve ser a cama, a base dos relacionamentos amorosos. Eu casei com outro, mas eu não tenho paixão pelo outro. Eu casei porque ele era bom partido, eu casei porque ela era uma princesa, eu casei porque minha família amava ele, eu casei porque eu encontrei nele o que eu não achava em outras pessoas e eu era muito carente. Eu não caso com amigo, com quem vai jantar comigo, assistir filme no cinema. Eu caso com aquele com quem eu me enfraqueço, com quem eu tenho aliança de alma, conexão profunda. Você tem conexão com teu par? Qual é o nível de conexão? De aderência, de excitação, de angústia quando fica longe? Você consegue avaliar? Ele não é o teu par, ele não deve ser seu marido ou sua esposa, só porque ele se encaixa neste ideal de parceiro. Porque a base de um relacionamento afetivo, romântico, a médio e longo prazo, é a base do eros. O eros é o erotismo. O erotismo é quando eu toco em você e quando eu desejo você. A base do casamento não são os filhos, não são os contratos, o patrimônio, o dinheiro, o acordo que você fez, o documento que você assinou. A base de um casamento é este lugar onde o amor prevalece, onde a aderência com o outro, junto com tantas outras coisas, deve existir. A conexão sexual, ela é fundamental, ela é importantíssima, mas ela não vem sozinha. Muitas vezes o teu melhor par sexual não será o teu marido nem a tua esposa. Porque às vezes ele é o teu melhor par, o melhor parceiro que você já teve para transar. Mas ele não professa a tua religião. Às vezes ele é a melhor mulher com quem você já transou, mais tesão que você teve. Mas ela não quer ser mãe, ou escolher uma profissão que tem que viajar muito e você não se sente bem com isso, teria que sacrificar tantas coisas. Então, o lugar do eros é fundamental, mas tantas outras questões precisam compor este amor. Vocês querem construir juntos ou não? Essa é uma pergunta fundamental. O que vocês desejam fazer juntos? Os filhos não prendem ninguém, patrimônio, nada nos prende a não ser o afeto recíproco. Porque às vezes existe afeto de um para o outro, mas do par vai lá e suja e quebra e desmantela aquela conexão que outrora havia. Então a manutenção deste amor evita, sim, divórcios. Uma outra questão que vocês colocaram foi
Foi um rapaz que me escreveu, interessante. Ele falou assim, minha mulher engravidou e desde a gravidez dela eu não voltei pro meu lugar de marido. Eu não sou mais companheiro dela, ela colocou o meu filho no lugar. E eu tenho ciúmes do meu filho e tenho até uma inveja do meu filho, ele coloca assim. Algumas mulheres são ressentidas ou magoadas ou não conseguem lidar com a potência do amor maternal, porque o amor marital não era tão forte ou tão energético assim. E ela simplesmente coloca de escanteio e coloca o filho no lugar. Quando o filho é colocado no lugar, ela transfere esse amor para o menino ou para a menina. Eu vou fazer uma outra live sobre isso, que é super importante. Falar qual o posicionamento das funções, qual a funcionalidade de cada um dos membros da família. Vocês gostariam de ouvir sobre isso? A gente vai tratar sobre essas questões. É importante a gente pensar que muitas vezes o divórcio pode ser evitado, a separação pode ser evitada quando cada um da sua casa está na função ideal, quando cada um cumpre o seu papel, quando cada um está no seu lugar, fazendo o que lhe é devido. Eventualmente um ou outro a gente troca de função, a gente inverte, a gente dá um espaço e o outro culpa, mas a ideia é: qual é o lugar de cada um? O filho não pode ocupar este lugar. A gente vai fazer aqui uma live sobre os filhos que dormem na cama dos pais e por que isso acontece. Então essa perversão, essa patologização dos lugares, das funções dentro do lar, muitas vezes provoca um divórcio, provoca uma separação. Porque eu não consigo mais entender qual o meu papel ali, o que eu devo fazer neste lugar. E porque eu fui deslocado do meu lugar, homens e mulheres, eu não consigo exercer o que eu gostaria nesta aliança, neste vínculo. Algumas mulheres também relatam que eu não tenho poder de esposa dentro de casa. Se eu trocar um sofá ou se eu comprar uma coisa, é o fim de mundo. Ele é quem manda. Poder de esposa é algo fundamental para outorgar, para chancelar a alegria desta mulher neste lar. Então essas pequenas disfunções, essas pequenas patologias, elas vão pervertendo a função original. E isso pode sim ocasionar e provocar um pensamento que é um pensamento de quero ir embora. Sim. Uma outra questão que apareceu diz respeito a uma coisa interessante que eu escuto bastante falar também e que é importante que a gente tenha claro. Marido fecha com esposa. Esposa fecha com marido. Marido não fecha com a mãe dele. Marido fecha com esposa. Esse é o vínculo principal. O vínculo marital é o mais importante dentro da casa. Eu vou repetir. Marido fecha com esposa. Eu não trato uma coisa com você e depois eu vou falar com a mamãe. Você que é marido, que está ouvindo, que está assistindo, você que é esposa, o teu vínculo primordial é o vínculo marital. É ele quem dá ecos e vozes para os outros vínculos que vêm depois deles, que são os filhos, os netos e os antes deles. Qual o poder da sogra, da mãe dele ou dela no teu casamento? A voz que deve imperar é a tua voz e o do teu par. Em diálogo uníssono, conversando e resolvendo as questões de vocês juntos. Tem marido que para escolher casa vai pedir conselho para a mãe. Que para escolher o destino da lua de mel, em vez de conversar com a esposa, conversa com a mãe. Na hora que chega lá na lua de mel, em vez de ir para o hotel aproveitar, vai ligar para a mãe. Tem menina que é muito apegada ao pai
E em vez de conversar questões de dinheiro, de contrato, de o que eu quero fazer com tal patrimônio, investimento, eu não converso com meu marido, eu converso com meu pai. E eu resolvo com meu pai. Eu não sou casada com meu pai, sou casada com meu marido. E de agora em diante, os nossos projetos estarão juntos, conectados, os nossos sonhos alinhados. Porque o que pode acontecer é de um ou outro par se sentir traído na relação, não por outra mulher e outro homem, mas pelos parentes. Menina que se casa e vai todo dia almoçar na casa da mãe e fica lá conversando e falando. É necessário sim que haja uma ordem. O que é que eu falo? O que é que eu converso? Cuide do que você fala, do que você conversa, do que você expõe do teu par. Porque você ama o par, você reclama dele, depois você volta pra cama com ele. Mas a tua mãe e o teu pai ficam ouvindo e ficam sendo contaminados porque eles não têm esse amor eros. E eles se posicionam às vezes para te proteger contra e começa a criar rancor e raiva. E começa a criar mágoas. E hora ou outra, um dos pares fica deslocado no relacionamento porque esse discurso, essa narrativa foi e fez jogo contrário. Essas questões vão minando. Eu não vou falar hoje, eu sei que vocês estão colocando, mas eu não vou falar hoje sobre as traições que causam divórcio, porque a gente tratou disso bastante semana passada e eu vou voltar nessas questões. Mas eu quero mostrar pra vocês como tantas essas outras coisas podem minar um relacionamento a ponto da gente desejar se retirar de uma relação como essa. Por coisas que são fundamentais, que sejam pensadas. Como é que a gente se sente quando o sogro ou a sogra não nos aceita? Age com preconceito, age com diferença, age com racismo, age com críticas, com ofensas. O par tem que se proteger. Ah, eu não falo nada porque a mamãe vai ficar triste. Ah, eu não quero confusão, então eu fico mudo. O par tem que se proteger. É necessário que se posicione. Eu não preciso criar briga, mas eu posiciono. Mãe, não gostaria que você dissesse assim, falasse assim, criticasse assim a minha esposa que eu escolhi para ser um só corpo, uma só alma, um só propósito comigo. Porque quando você critica a minha esposa, você critica a mim mesmo. Então, quando existe da parte de um dos dois de se acumular e fazer a crítica em acordo com os genitores, isso se torna insustentável. E aí todo almoço de família, todo domingo na casa da sogra vira um inferno. Porque você pensa, meu Deus, quando isso vai acabar? Onde isso vai parar? Então são pensamentos que começam a destruir o laço que outrora fora feito. Isso tudo para também entender que quando eu saio da casa dos meus pais, eu venho fazer a minha casa. E eu só venho pra minha casa, que não é casa de boneca, quando eu tenho maturidade. Só gente grande se casa. Não são crianças se casando, são pessoas adultas que eventualmente podem errar e podem buscar consertar, reformar, reconsiderar o norte da vida. Sim, é legítimo. Mas a ideia é de que as pessoas devem ir para um relacionamento quando se sentem maduros, quando se sentem completos. Ninguém está aqui para completar o outro. Nós somos um conjunto de afinidades que buscamos juntos, primeiro através do eros estabelecido. Porque através do eros eu tenho vida em comum, eu tenho vida que é uma vida que eu não quero ter com outras pessoas. Entendem porque eu digo que eu não devo me casar com um amigo? Porque amigo eu tenho vários, o par eu tenho um só. Afinidade, sustentação, de encontro, de fusão, é com um só. A gente falou semana passada de alguns homens que se casam e querem ter vidas de solteiro. Isso é um inferno do ponto de vista da mulher, porque ela pensa, eu tô casada sozinha. Onde isso vai me levar?
Então a ideia é de que o casamento sugere, antes de tudo, muita maturidade, para que isso provoque em nós prontidão para responsabilidades, que são imensas do ponto de vista econômico, social, espiritual, porque envolve filhos, envolve como a gente vai tocar daqui para frente. E eu quero concluir essa minha parte antes de abrir aqui, que vocês estão pedindo, retornando à analogia. Eu divorcio para jogar fora algo que está podre, que está necrosado, que está morto, que está apartado de mim, para salvar vida. O divórcio é legítimo quando, eu estou falando do ponto de vista da saúde mental, obviamente, quando nos salva a vida, quando me retira da lama que o outro quer me jogar, quando me retira do lugar de escárnio que ele insiste em me colocar, quando me retira e me coloca num lugar que é um lugar muitas vezes para reeducar os meus filhos, para ajudar as pessoas que estão ao redor a entender que relações perversas, relações tóxicas, relações onde não há dignidade, onde não há respeito, onde não há fidelidade, relações onde não há acordo, devem ser limpas, extinguidas e recomeçadas num outro padrão. E isso, os dois. Então, é possível e é importante, muito importante, que os dois tenham clareza do que querem como par. Porque a gente individualmente, a gente tem as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos propósitos. Mas quando a gente se casa para evitar o divórcio, é importante que a gente conclua de forma bem nítida que são dois e precisa ter diálogo. A comunicação precisa imperar dentro de um relacionamento. Porque eu não sei nem o que ela quer, então fale, expresse. Às vezes as mulheres são taxadas de desequilibradas, de loucas, isso, aquilo, porque insistem em alguns pontos. A ideia não é insistir, martirizar ali, mas é expressar, deixar claro quais são as suas necessidades. Encontrar, fazer um acordo, o que eu quero e o que o outro quer. E seguir em saúde, seguir em alegria, seguir se comunicando, seguir se amando, seguir tendo vida sexual produtiva, tendo encontros que são encontros da ideia, que são encontros sociais, que são encontros para você dançar, para você se alimentar, para você sair, para você se divertir, para você viajar, para você buscar resolução de conflitos com os filhos, equacionar questões de dinheiro, tudo isso num par. Os dois alinhados. A comunicação é uma das ferramentas mais importantes para a gente evitar separação, porque não se entendem. E junto com essa comunicação, honestidade. Você comunica para o teu par exatamente o que você quer, do jeito que você quer, tanto em questões sexuais de intimidade, até questões mais altas, que envolvem necessidades que são necessidades do propósito, às vezes da sua carreira, onde você quer morar, o lugar da tua casa, o jeito que você quer mexer nas coisas, o que você projeta para um filho. Todas essas questões precisam ser tratadas no par, ok? Eu vou abrir aqui para algumas... Gui, você me ajuda? Para responder um pouquinho e colocar vocês para conversarem comigo, tá bom? Vamos lá. Oi, Tudo bom, Eliana? Nina, tudo bem? E você? A gente está te vendo meio embaçadinho, é isso mesmo? Eu acho que tá com algum problema A sua aqui. Eu tô na câmera, mas Austrália. a Eu gente tô tá na no... Austrália, né, Gina? Ah, você tá na Austrália! Uau! Muito bem-vinda aqui do outro lado do planeta. Que bom a participação É, de vocês que estão eu longe. não Eu sei. tenho recebido várias comunicações de pessoas que estão em outros países, em outros lugares e acompanham a gente. Que bom. Eliana, você é muito bem-vinda aqui. Coloca a tua palavra, se é Obrigada. alguma questão que você quer contribuir ou perguntar. Oi, Gina. Primeiro, muito obrigada. Eu tô assistindo você, acompanhando, tá assim maravilhoso, viu? Que bom, Tô que bom. amando. Muito proveitoso, né? Que Principalmente, bom. principalmente quando você se identifica com aquilo, né, que você tá ouvindo, porque no meu caso eu vim já de 2 divórcios. Uhum. E
aí eu resolvi, assim, contribuir com a minha experiência. E depois também eu fui buscar respostas na universidade, no mestrado. E o que você falou, assim, é assim, maravilhoso para quem está dentro de um relacionamento e não consegue enxergar uma luz, né, no fim do túnel. Uhum. E a minha experiência de 2 divórcios foi assim, é, contribuiu muito para o meu crescimento, né? No meu caso, no primeiro, foi assim, muito desastrosa a minha separação, eu emagreci quase 10 quilos, foi muito difícil mesmo, mas isso foi em 86. Aham. Isso foi bem interessante, porque naquele momento eu não via nada que pudesse me ajudar. Mas depois, Gina, assim, eu alavanquei, né? Uhum. Você vê, eu tenho 2 filhas, hoje, graças a Deus, sozinha, consegui educar as minhas 2 filhas, elas estão bem encaminhadas, uma inclusive mora aqui na Austrália, a Uhum. outra mora no Brasil. É, então, eu cresci muito intelectualmente, e hoje me sinto assim, bem à vontade para ajudar outras mulheres. Inclusive, fiz até um canal, né, um canal Reconstruir Sonhos, que eu falo das minhas experiências. E Uhum. fiquei 13 anos sozinha. E foi Uhum. muito bom. Foi 13 anos sozinha. Aí conheci meu segundo ex-marido, Uhum. também, a princípio foi bom, mas como eu já tinha experiência do primeiro divórcio, então eu não deixei, eu tentava de alguma forma, mas eu vi que eu estava lutando sozinha. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu falei, não quero mais passar pelo sofrimento que eu passei no primeiro, e Uhum. acabamos nos separando e hoje nós somos amigos. Uhum. Hoje nós somos amigos, né? Então eu não deixei, do primeiro não sou amiga. Do Uhum. primeiro não deu, porque foi um sofrimento, teve é, adultério, ele foi embora com outra, as meninas muito pequenininhas, uma com 2 anos, outra 3, foi muito triste. Não tenho raiva, ódio dele, nada, tanto que as filhas são amigas dele, são amigas da mulher dele, que Uhum. ele está com ela até hoje, Uhum. mas assim, não tenho raiva, não tenho ódio, nada, mas cada um na sua, né? Sim. Agora, do segundo, não, porque a gente conversou, foi uma separação amigável. Uhum. Então, é isso que eu gostaria de contribuir, porque às vezes a gente está num relacionamento que não tem um. A gente não vê uma saída naquele momento, Uhum. mas depois as coisas vão se clareando. E, para mim, na verdade, os 2 divórcios foi assim, digamos, salvação. No meu caso, né? É, a No gente, meu caso. Ana, olha, é bom te ouvir, né? Porque você tem 2 filhas, né? Eu conheço as suas filhas, são 2 princesas, 2 meninas, assim, espetaculares, que também, de alguma forma, aprenderam com a tua experiência, né? E a experiência dos pais, elas contribuem, por mais dolorosas que sejam, elas vão contribuindo. Por isso que eu citei que, às vezes, o divórcio, ele é educativo para os filhos, porque a gente rompe com relacionamentos que não estão contribuindo, vamos dizer, positivamente, que não estão prosperando, que não estão fazendo o sistema familiar, né, se equilibrar, feliz. Então, a ideia é de que as nossas lições, né, serão vistas pelos nossos filhos já com upgrade, né? Quer dizer, alguém já passou por isso tão perto de mim e talvez eu evite um sofrimento maior através do exemplo que o outro já me deu, mesmo que isso provoque uma sensação que é uma sensação a princípio de uma certa minha mãe não conseguiu, às vezes existe uma decepção ali instalada, uma dificuldade ali instalada, mas a gente tem, claro, sem nenhum teor de julgamento, que cada experiência ela é rica, né? Porque isso foi te moldando. Hoje a Eliana, né? Para quem não conhece a Eliana é uma super cientista, né? Uma doutora e ela trabalha com questões de mulheres. Então, quantas mulheres são ajudadas pelo exemplo dela, pelas dificuldades que ela passou, né? Nos relacionamentos, como ela está colocando, e quantas pessoas conseguem, né? Se livrar muitas vezes de relacionamentos tóxicos, de dificuldades, de homens que muitas vezes operam, né, de forma patológica no relacionamento, né? E a ideia é de que ela criou uma resistência, uma resiliência. Eu quero ir me despedindo de você aqui, Eliane, dizendo que você é um exemplo de resiliência. A resiliência é um conceito que a gente
trás, né, da física, que é quando eu sou testado no último, né, no limite, eu sobrevivo, né? E a Eliana tá hoje lá do outro lado do mundo, né, estudando, ajudando mulheres, coordenando grupos, círculos de mulheres, né, escrevendo sobre isso. A literatura dela estão em todas grandes bibliotecas, né, de universidades do país, e a gente vai entendendo qual o propósito, né, às vezes de tanto sofrimento para reverter em bênção para tantas pessoas. Então, Eliana, obrigada pela tua participação, né? Um carinho muito grande por você, pela tua família, que vocês sejam muito felizes aí e daqui a pouco passado tudo isso também, né? Cumprindo o teu propósito, que a gente possa se ver um dia e que bom que tem internet que encurta, né, essas distâncias, a gente pode manter contato e saber se atualizar sobre a vida de vocês. O que eu te desejo é restauração total, né? Que você possa, assim, você é tão jovem, linda, que você encontre, né, se for da sua vontade, um parceiro que esteja à sua altura, um parceiro que seja adequado, né? E que você, antes de tudo, ame esse parceiro e seja amada. Porque a ideia de reciprocidade, ela é curadora, ela é salvadora, ela é libertadora. Um beijo para você, querida. Fica com Deus. Obrigada, um beijo, Beijo. sucesso para você. Tchau, Amém. tchau. Beijo. Vou aqui despedir dela. E vamos abrir mais um? Eu vou abrir aqui mais um. Tudo bom? Tudo bom, Valéria? Boa Tudo noite. ótimo. Boa noite. Fala de Tô, onde você está não. falando, se apresenta pra gente e faz a sua contribuição. Meu nome é Valéria. Uhum. Essa daí é a autora da Bíblia Feminina. Eu tenho certeza que vocês amam. A live dela sempre faz um bem danado pra gente. Bom E demais, meu coração tá aqui a mil, que eu sabia que ia ser chamada. Você jura, né? querida. Mas eu também tive. Eu conheci meu ex-marido aos 14 anos. Uhum. Aos 15 eu fiquei noiva. Uau. Aos 16 eu fui morar com ele. Ou Uhum. seja, uma criança, Sim. né? E aos 19 eu fui mãe, né? Porque geralmente, antigamente, as meninas iam casar porque estavam grávidas e tal, que não foi o meu caso. Uhum. Fui porque eu gostava realmente. Uhum. Enfim, de homem eu só amei ele. Aí Uhum. depois eu virei a casaca, né? Mas enfim, de homem eu só amei ele e me separei aos 24 anos. Uhum. Mas por quê? Porque me separei, porque eu estava levando o relacionamento sozinha. Uhum. Ele tinha uma vida de solteiro, né, de um certo tempo, tipo 3 anos antes da gente separar. Ele quis ter, passou a ter uma vida de solteiro, coisa que eu não concordava. Com Uhum. isso, mulher nenhuma, homem nenhum, ninguém concorda com Ah, isso, acredito eu. sim. E o que que eu fiz? Com isso, eu passei a desgostar, mas mesmo assim eu mantive o relacionamento sem amor. Para quê? Para ter o filho, na época meu menino ia fazer 4 anos, hoje está com 25. Enfim, que não deu certo. Uhum. Isso, o que que resultou isso? Aquele homem possessivo que achava que eu nunca largaria, larguei diversas vezes e voltei. Uhum. Mas dessa foi definitiva. Na época, sofri uma tentativa de homicídio, né? Mas é hiper amigo meu, tá? Como amigo a gente se dá hiper bem, que eu acho melhor você viver bem separado do que junto brigando, né? Tenho admiração por ele como pai, Uhum. mas não deu. Eu acho que a pessoa tem que se dar valor, se decidir, se conhecer para saber o que quer, né? Porque se eu tivesse maturidade na época, se eu fosse a pessoa, bom, com 16 anos, que maturidade você vai ter, né? E Dificilmente. tudo certo. Mas, enfim, Criança, acabou né? e não arrumei mais ninguém, John. E Uhum. ele também não arrumou mais ninguém. Arruma, sim, uma namoradinha aqui, outra ali, Aham. né? Você Mas acabou. Olha, Valéria, é importante a contribuição que a Valéria está dando, quer dizer, existem disparidades, primeiro porque eu caso muito jovem, então eu sofri, vamos dizer, com a imaturidade, pensando das crianças se casando, né? Aí até acertar os ponteiros, quer dizer, tem muita mágoa que fica guardada no coração. Essa frase que a Valéria usou, ela é importante da gente ir refletindo sobre ela para a gente concluir nossa live hoje, né? Quer dizer, vai machucando tanto, vai maculando tanto o contrato, o acordo e o amor, Vai que juntando, uma acaba, junção de coisinhas. que acaba que eu vou desamando. Quer dizer, é possível desamar? É possível parar de amar, criar desafeto pelo outro? Claro!
Quer dizer, o amor, quando genuíno, a ideia é de que ele perdure para todo sempre. Mas o que é que eu faço que muitas vezes macula tanto que vai esvaziando o meu amor e vai virando desafeto? Quer dizer, vai virando um lugar que é um lugar do vazio, que é um lugar do desespero, porque, tipo, eu não sinto. Eu tô casada, olha a fala dela, eu fiquei casada, mesmo sem gostar, sem amar, porque isso foi esvaziado. E a minha Tá te palavra para levando vocês, sozinha. já te agradecendo, né, Valéria, pela tua contribuição, pela tua Eu que participação. agradeço a todos vocês, a você por ter me dado a oportunidade, por Ai, ter um conhecido prazer, um um pouco da minha prazer. história, tá? A E Valéria estaremos. é uma grande companheira do nosso trabalho, né? Várias vezes eu vou Obrigada. palestrar e ela tá lá. Eu me sinto muito feliz sempre que eu te encontro, muito carinho por você, pela tua alegria, Obrigada. né? Pela forma como você dissemina também, multiplica tantos conteúdos que a Valéria vai aprender, não só a Valéria, como centenas de mulheres que passam por aqui, que vão Sim. aprendendo, vão repartindo isso com outras mulheres, vão contribuindo, né? E hoje a fala dela é uma fala de que hoje a gente está tratando aqui, né, Valéria? Como evitar que uma separação, como evitar a separação como evitar que o amor acabe. E o que ela está dizendo é, num grande ganho de machucaduras, num elevo de mágoas, o nosso amor pode se esvaziar. Então a ideia é que você que está me ouvindo, você cuide do teu amor. Se você achou um amor, você cuide dele. Você invista nele, Oi. você preserve ele, você lide para que você amadureça se você não está maduro o suficiente, crie prontidão, crie disposição psicológica, aprenda, se aconselhe, busque livros, busque pessoas que possam te ajudar para que você preserve isso que é tão raro de encontrar em alguém, que é o amor Muito. recíproco. E é o que eu desejo para vocês. A gente está concluindo aqui, antes que o Obrigada. negócio caia tudo aqui, agradecendo a Valéria, agradecendo a todos vocês que passaram por aqui hoje, que estão presentes. Essa live daqui a pouco vai ser colocada ali no IGTV. Se você quiser mandar para alguém, fica à vontade. A nossa ideia aqui, toda terça-feira, 21 horas, é de contribuir com você, é de discutir questões que são do seu interesse, né? Que façam parte, que vocês curtam e que vocês aprendam e se transformem para o bem. Então, essa é a minha missão com você. Eu me despeço de vocês hoje aqui, mandando um beijo aqui, ó, direto para a Tá. Valéria, que está representando todas as pessoas que nos acompanham aqui e dando boa noite. Semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Beijo, boa noite a todas. E a você, principalmente, que me deu essa Beijo, oportunidade. querida. Que Até a alegria. próxima. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau. Ótimo. Ah, que feliz hoje. Muito bom.